Boa noite, atmosfera babilônica. Você está no Lima Limão, o podcast mais ácido da Via Láctea. Eu sou Tintim, ao meu lado Figurão, e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falar de um tema muito importante. Figurão, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é sobre o autismo. E qual foi o dia do autismo? Dia 2 de abril, é isso? 2 de abril. Bom, nós temos aqui hoje Janaína Scarasati, tá certo a pronúncia? Tá certo. É isso mesmo? E a Karen Cerezer. Eu abreviei o nome, que os nomes são longos, Muito então bem, eu abreviei. tudo bem. Né? O currículo também é longo, mas eu vou falar. Eu vou ter que ler, porque é bastante coisa. Ó, é o seguinte, pessoal, vamos lá. A Janaína, psicóloga graduada na Universidade de São Francisco, atuante na área clínica. Formação dentro da abordagem do espectro autismo, pós-graduação, transtorno do espectro autista pela CBI of Miami. É isso mesmo? CBI of Miami. Olha que legal, chique, cara. Jana. Pô, Miami. Formação em psicanálise e outros cursos de extensão na sua área, destacando de intervenções psicoterapêuticas em crise, foco em comportamento suicida pela Unicamp. Muito bem. Parabéns. Curso de formação pela instituição Educação Eficiente, né? E sobre adolescente e vida adulta. A Karen, né, que é esta outra moça que está aqui, é psicóloga, graduada também na Universidade de São Francisco, atuante na área clínica. Formação em psicanálise. Puta, tamo ferrado, cara. Vai mandar internet. Quem de nós dois vai embora hoje? Ferrou. Especialização em psicodiagnóstico e psicoterapia de adolescentes e outros cursos de extensão na sua área. E, interessante, são proprietárias da clínica Humanizar e Psicologia, que fica em Amparo, na rua Washington Luiz 137. Tô correto? É isso mesmo? Corretíssimo. Faltou alguma perfeito. coisa? Não, é Sobre isso. a clínica, tem ainda mais duas colegas lá, né? Isso, Quem são as colegas isso. que trabalham com vocês? Assim, só para vocês saberem, né? A gente tem alguma estradinha aí de formação. Não vamos revelar os anos, porque já me chamou de moça, já tô feliz. Né? Já estamos felizes. Começamos certo? bem. Começamos bem. Começaram, já ganharam Tá pontinhos, vendo tá aí? bom? Tá vendo? Ah, que ótimo. Então, já tem alguns anos de formação e desde que a gente estava na faculdade, a gente já está dentro da área da psicologia. Na Humanizar e Psicologia, a Humanizar é nossa, né? Parabéns. Nós somos em 4 psicólogas lá, nós estamos lá. Esse mês faz 5 anos, então a gente está Aniversário. celebrando com muita Boa, alegria, legal. né? Parabéns. O nosso aniversário também esse mês de abril, com muitas marcas, né? Muitos Interessante marcos aí. que é o mês do autismo e vocês o completam nosso 5 anos, que bacana. aniversário, E aí lá nós somos em 4 psicólogas, por isso que é Humanizar e Psicologia, né? Certo. Então, somos eu, a Jana, aí temos a Mariana e a Cíntia, né? Certo. Especializada no autismo e que trabalha com autismo especificamente hoje é a Jana. É a Jana. É a Jana, Jana. o que é o autismo? Autismo é uma condição do neurodesenvolvimento no cérebro. Então, ainda não tem assim nada afirmado a causa, né? Mas existem, né, estudos dizendo que fatores genéticos ou ambientais externos, né, Certo. que faz com que a criança desenvolva o cérebro da criança, ela funciona um pouquinho diferente Certo. do nosso. Como que um pai leigo, no meu caso, por exemplo, pode detectar hoje que o meu filho, em qual idade ou em qual momento, filho, adolescente ou até adulto, parece que agora existe, né? Então, Detectaram o autismo. Como que é feito isso? Como um eu- exame? Como é que é feito isso? eu acho bacana falar um pouco sobre isso, porque assim, né? A Jana, ela tem a especialização e ela atende especificamente com todas as técnicas essa demanda do autismo, né? Mas o autismo, ele não é uma questão que é nova, né? O autismo, ele sempre aconteceu. Para vocês terem uma ideia, lá, eu estou falando para você uma questão mais ou menos de 18, 20 anos atrás, né? Foi o meu primeiro contato com autista e foi um autista adulto.
Adulto em que faixa etária, mais ou menos? Nessa época que eu tive contato com ele, ele já tinha por volta dos seus 50 anos. Poxa. 50 anos. E ele não sabia, ele não tinha ideia de que ele Não, ele sabia, Ah, ele ele já sabia. tinha esse diagnóstico. Eu tive contato com ele dentro de uma instituição de saúde mental, Certo. né? Ele estava lá sob os cuidados dessa instituição e já havia o diagnóstico. Ele era um autista grave. É aquele lá. Ele era um autista grave. A Jana também a Jana conhece, né? Quando você diz grave, grave em que grau? Então, assim, como que, né, respondendo um pouco a sua pergunta, existe a incidência em adultos, crianças e adolescentes, tá? Só que, assim, ninguém fica autista na fase adulta. Como a Jana Nasce, colocou, Isso é importante, hein? como a É Jana uma- colocou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Que ele vai cada E vez ele mais. está vai... muito relacionado com a linguagem e o comportamento. Faltou certo. completar isso. É um transtorno do neurodesenvolvimento que está ligado diretamente com a linguagem e o comportamento. O que nós somos sem a linguagem? Sim. Sem a gente simbolizar as coisas, Sim, sem sim. conseguir se comunicar, né? Acaba tendo um impacto gigante nas nossas vidas, porque Sim. tudo isso Sim. Agora, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Há algum tempo atrás, não tanto tempo assim, né? Vamos colocar aí 20 anos, mais ou menos. Eu lembro na época de escola, etc. Muito se falava, por exemplo, generalizava, né? Falava, fulano é louco, ciclano é louco. Tratava o autismo, a isso esquizofrenia, é importante. todos os transtornos eram colocados na mesma caixa e falado fulano é louco, ponto. Quer dizer, aquela pessoa era rotulada, sofria com isso, Bullying, entende? né? Até, né? Bullying, Excluída, né? exato, Social. excluída de Exclusão sociedade, de grupos, aí vem a depressão, aí vem tudo aquilo que está, né, por trás disso. Então, assim, qual que é a diferença entre generalizar e depois, com o desenvolvimento do estudo, entender o que é o autismo? E, na verdade, assim, conversei com a Karen, inclusive com a Mariana, né, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso até, né? Sim. Antigamente, tinha colocava todo mundo na caixa e a gente vê fotos das crianças antigamente eram os hospícios, né? Sim, Amarradas, Isso, né? isso. em pé da cama, com aquelas camisas de força. Então, não tinha muito estudo. Em 43, que foi citado o primeiro caso nos Estados Unidos de um Veja de um como médico. faz tempo. 1943. Veja como faz tempo, como não Foi é o de primeiro agora. caso. Não, Léo olha Kanner. como o assunto não é tão 80, levado a sério, 80 né? anos Agora aí, que né? tá mais a É. sério. E aí, em 44, o Hans Asperger, ele falou sobre casos, aí ele citou casos em Viena. Que tem uma Certo. síndrome também com o Isso. nome dele, né? Que já não existe Não mais. existe Tudo mais. virou autismo. O autismo ele foi mudando de nome, mas tudo é autismo. Mas você né? acha que ele foi mudando de nome e o estudo foi melhorando? Foi avançando, com Foi certeza. avançando. Que aí hoje nos dá a possibilidade de conseguir fazer um diagnóstico mais claro, de entender que é uma questão do neurodesenvolvimento e que começa na infância, onde é observada essas dificuldades do comportamento da linguagem, Sim. do comportamento na socialização. Para vocês terem ideia, né, vários casos que chegam na clínica para a gente, pro psicólogo ou por pediatra, é porque a mãe acha que a criança é surda. Que a criança não está escutando, porque ela não se comunica. Ela não mantém o contato visual, ela não Então, responde. tem essas etapas. Então, a Entendi. criança com 2 meses, ela tem etapas do desenvolvimento que ela tem que corresponder. 6 meses, ela tem algumas etapas e assim vai. Eu trouxe até uma colinha, porque eu não ia lembrar todas as Ah, etapas. Não, mas ele também trouxe, ele trouxe trouxe quase uma bíblia aqui. Mas então é o seguinte, pelo que eu entendi, o autismo, ele é adquirido
por parentesco, né? É genética, mas nem Genética. sempre vem do pai e da mãe. Pode Pode ser de um ser que a antepassado. criança tenha o autismo, mas o pai e a mãe não necessariamente tenha. Entendi. E o que está acontecendo hoje em dia, como avançou os estudos, como as pessoas estão tendo mais conhecimento, né? Sim. Muitos pais e mães estão se percebendo autistas. Autistas. Entendi. Vocês tocando nesse assunto aí, eu recebi um e-mail de uma mãe aí, não vou lembrar o nome dela agora, que pena. Ela me pergunta sobre vacinas lá, se vacina... Nossa, daí eu fiquei até... Eu falei, eu não vou nem procurar ver, eu vou deixar para elas responder. Tem alguma coisa a ver vacina com autismo? Não. Assim, até onde eu estudei, pode ser que uma tenha fake algum news, artigo. então. Houve bastante estudos, levantou-se possibilidades da vacina, dos agrotóxicos. Eu nunca lembro, mas tem um agrotóxico em específico. Eles Certo. falam de Né? pesticida, né, Jana? Pesticida, né? Pesticida. E fala-se, Então- quando fala do ambiente, fala muito sobre uma alimentação que Isso eu ouvi pode, falar. né? Então não é Pode, que né? assim a pessoa ela nasce com essa condição, Uhum. né? E aí no decorrer do desenvolvimento dela, ela pode responder algumas etapas do desenvolvimento e pode não responder. Correto. Então ela pode ter alguns níveis dentro, Certo. né, disso aí. E aí você vai conseguir dar o suporte ou não, de uma forma mais assertiva ou não. E como a ciência é uma coisa que está evoluindo sempre, quer dizer, isso aí mais para frente vai ser estudado, com certeza. Então, vacina não- versus autismo... Não. fake news, mito, então Não. para a mãe saber lá. Não se sabe assim. Não tem Qual é a comprovação causa? científica, O que causa especificamente autismo? Não tem tem ainda uma- ideias. Tem essa ideia da hipótese, hereditariedade, tem a ideia de alguma influência de alguma substância, Sim. né? mas não Fatores tem nada externos. ainda comprovação Comprovado, A científica ainda não. vacina não é nenhuma Não. linha, não atinge não tem uma influência que está ligada a Sim. nenhuma dessas linhas que Sim. hoje, né, São desses estudadas pensamentos e tal. que são estudados e que estão sendo mais coerentes. Sim. Só Tá? para o pessoal entender aí, não estamos falando mal das vacinas, hein? É, Tomem não, as não, vacinas. tem que- Toma, É importante. Toma, só... porque não. Teve não. uma suspeita, tem estudos também falando das mães geladeira, que são as mães que não criam um vínculo afetivo com a mãe, com o bebê, né? Sim. É um bebê que fica mais no berço, não tem essa Entendi. troca de afeto, que também não tem ainda. Não tem uma comprovação. Quero falar uma coisa também, né? É uma coisa que a gente fala muito entre a gente e assim, né? Vocês vão falar, mas a Karen, ela não atende autista. Não, eu não atendo especificamente o autismo, né? Mas eu atendo pessoas. E aparecem sim. pessoas e daí, né, eu vou lá e troco até a ideia aqui com a Jana, que é especialista, e aí com isso a gente vai estudando e vai sabendo e vai falando, né? Mas assim, queria completar um pouco essas ideias aí de vocês, pensando um pouco o seguinte, né? O André colocou a história, né, da loucura, né, dos louquinhos. Isso. Tem uma amiga nossa, né, que também trabalha com crianças atípicas e com A Jana fechou até o olho. neurodesenvolvimento. Lá, vem né? bomba, a cara e vem com tudo. Faz parte aqui da nossa loucura, né? A Carol, Ana Carolina, ela é terapeuta ocupacional, também tem uma clínica, né? E que faz esse tipo de atendimento. E que ela fala assim, né, pra gente, ela fala, viu? O povo fala, né? Os autistas, eles são aqueles esquisitinhos do passado. Todo mundo tinha um esquisitinho na sala de aula que ninguém sabia dar um nerd nome. que ficava no canto da Então, sala. né? A Jana tocou num ponto legal aí Pois do nerd. Né? Porque fala que eles são fora da curva, são muito inteligentes. É isso? É nessa linha ou não? É que assim, como é um espectro, né? Vai ter várias diverso. condições de autismo, Um de termo- pessoas que, né? Condições do autismo Sim, mesmo. Algo né? comum no autismo é o hiperfoco, não é? É. A criança, ela fica, Hiperfoco. por exemplo, ela foca naquilo ali e Você pode isso falar, aí né, que ela não atende. eu né? tô falando assim, de maneira, como ele falou, né, leiga. Assim. Sabe aquele seu amigo que gostava muito de Star Wars? Bitolado. Sei, só aquilo. Ou dinossauros, Sim. ou carros, ou... Uhum.
Então, Ele não se abria para outra coisa, era só aquilo ali. Pode Às vezes ser, eles mudam, Eles mudam. eles podem mudar. Por isso que fica Só que difícil o mantém o diagnóstico. hiperfoco. Ele vai ter o hiperfoco. Tem uns que tem o hiperfoco a vida toda. Interessante. Tem outros que eles são cíclicos. Eu estava lendo esses dias que eles podem ficar 2 semanas no hiperfoco com uma coisa. Aí Depois eles ele esquece. só pensa, fala, só pensa, só... Depois ele pode mudar, Uhum. entendeu? Mas ele tem um hiperfoco naquela Entendi. situação. na prática a gente vê isso, né, Jana? Entendi. Eles ciclando assim, Blocos, esse hiperfoco. as crianças gostam muito de blocos. E como identificar, né? Uma coisa que a gente não perguntou ainda, que eu acho que é tão importante quanto ela falar o que é o autismo, né? Quando chega um paciente para vocês, né? Seja para Janaína, seja para Karen, né? Bom, enfim, chegou um paciente lá. Karen, Janaína, como que vocês identificam esse diagnóstico do autismo? É uma consulta, são 2, 3, é um mês? Como ou na hora vocês conseguem perceber, falar, opa, tem algo aqui a ser tratado? Como que é isso? O autismo, a gente não consegue fazer o diagnóstico com exames laboratoriais. Ele é clínico. Ele não tem exame de sangue, ressonância, tomo. Ele não vai Não acusar. existe. O que existe é nós fazermos os exames O conhecimento que clínicos vocês têm nossos, na área, né? Através testes, da observação ferramentas. clínica, através dos testes e Aí a através de uma equipe multidisciplinar. Isso. Aí a gente consegue fechar um diagnóstico, Mas tem entendeu? uma equipe por trás disso O também porquê pra ajudar. pede ou esses exames laboratoriais? Porque normalmente não, é possível que eles venham com algumas comorbidades, Uhum. né? Um ou outro vai ter alguma comorbidade, que Que é daí mais entra... aparente é aquele, por exemplo, fica olhando, você conversa com a pessoa, ele não olha, é isso? Não, isso aí ele não tem um contato visual, né? Certo. Isso é uma característica do autismo, o hiperfoco, não ter o contato visual. Quando ele responde Leonardo que é água, o Pedro É porque que ele é fala água, na já terceira tem pessoa, isso tem a também é- ecolalia. Então, você falou Leonardo que é água, ele repete Leonardo que é água. Ele sempre repete as últimas palavras da sua frase. Certo. Então, é uma ecolalia. Tem as estereotipias, que é ele ficar Aí fazendo já é mais alguns fácil movimentos de do identificar, corpo. Jana, não? Quando é assim, esse é o clássico, né? Certo. Agora tem uns que não tem. Não tem nada. Né? Então, assim, ele vai ter uma coisa ou outra, né? Então, ele tem uma estereotipia, mas é bem levinha, Sim. que é ficar assim com os dedos ou apertando os O dedos. traço é mais sutil, digamos, né? Aí acaba sendo. Mas quando a sua pergunta é, quando ele chega no consultório e a Isso. gente olha, né? Uhum. A gente já começa a analisar se tem contato visual, se tem uma ecolalia, se ele tem alguma estereotipia, né? Que eles têm mania de girar, né? Eles ficam girando ou balançando a cabeça, assim, Os né? braços. Isso é para a autorregulação dele, porque Entendi. ele na questão sensorial dele, então essa luz é muito mais forte para ele, o som é muito mais forte. Então isso desregula ele, né? Então ele precisa de algumas ferramentas para conseguir se regular. E aí essas estereotipias ajudam nessa regulação dele, Então, um entendeu? ambiente que não é o normal para ele já o incomoda. Pois é. Por exemplo, Dependendo do uma ambiente. luz, Se tá, depende. tem alguns que têm sensibilidade com o calor, ou com o frio, Entendi. com o toque. Barulhos, Barulhos, Sons. né? Tem uns que não gostam que aperte, outros quer que aperte, entendeu? Entendi. Veja só, quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando uma questão neurológica. Sim. Quando a gente fala da questão neurológica, a gente está falando da percepção dos estímulos. Sensorial, né? Que jeito que a Questão gente conhece o sensorial. mundo? A gente conhece o mundo através Do dos toque, nossos né? sentidos. Toque, Sim. Do olhar, toque, cheiro, do olhar, né? do cheiro. É. E o deles, eles têm um distúrbio em tudo isso. Então, eles não percebem o mundo da forma que a gente percebe. Eles veem o mundo de um outro jeito, Por que é um isso- jeito muito particular de cada um deles, é isso? Por isso que eles são atípicos. Entendi. Né? Hoje a nomenclatura é essa. Entendi. Eles se Atípico. encaixam dentro das pessoas neuroatípicas. Uhum.
Nós né? somos neurotípicos. E Entendi. eles neuroatípicas. E aí é sobre isso que a Jana está falando. E daí, quando eles Legal. chegam, é esse tipo de questão Entendi. que o profissional precisa avaliar. Ter assim o olhar para conseguir, Sim. né? Ele conversa normalmente o olhar é para baixo, não tem essa troca que a gente está tendo aqui, né? Parece ser uma pessoa muito tímida, Uhum. mas nem todos são assim. Sim, Agora, sim. uma Isso é dúvida. importante saber, né? Eu tava conversando com o figurão, ele falou, Tintim, a gente precisa levar algum tema que seja relevante e que seja algo que vai... um serviço público, Isso né? é Uma importante. utilidade pública, você citou. Aí ele falou assim, a Karen e a Janaína estão dispostas a ir lá falar sobre o autismo, né? Pensando nisso, hoje, eu vejo que algumas mães ou pais, eles, sem ter avaliação de um profissional, fazem um diagnóstico um pouco precipitado. E falam, por exemplo, para a vizinha, para a prima, para alguém, meu filho tem autismo. E não sabem o que é, simplesmente porque a criança tem um comportamento diferente das demais, né? Que conselho vocês dariam para essas mães, ou pais, ou avós, seja quem for que cuida dessas crianças, né? Como conduzir essa situação? Levar imediatamente um especialista? Qual que é o primeiro sinal que tem que observar? O que vocês acham? Esse tema é um tema muito delicado, né? Porque, assim, é um tema muito atual, né? Como a gente estava falando das datas, eu esqueci de falar. Em 2012, foi falado, né? Existiu, foi... Não sei como que fala, gente, que faz a lei. Tá. Foi sancionado? Foi né? sancionado. Em 2012, foi sancionada a lei dizendo que o autismo era uma deficiência. Porque, assim, a diabetes você vê, Não. Não. né? Não. A hipertensão você vê, Também não. né? Mas se você fizer um exame clínico, assim, Comprova, laboratório, você vê, Perfeito. né? A deficiência física é visual. Isso é visual. O autismo não. Né? Entendi. Então, precisou existir uma lei para que eles pudessem se encaixar, né, numa condição para que eles tivessem direitos. Quando Não foi, é? Jana? Em 2012? 2012. Muito recente. Recente. E aí, em 2014, o DSM e o CID-11 colocaram lá que existia Que são trans- os códigos. Internacionais de Esse- doenças. Exatamente, que são eles que regulamentam. Essa doença existe, ela tem tal número. Então Sim. você tem um número de doença lá Agora, para você. para e pensa, entendeu? foi em 43 que foi falado a primeira vez. E aí, em 2014, que Poxa, foi, né? demorou Mais de 60, 70 e poucos 70 anos. Aí eu vou te Que responder, isso. né? Nós estamos ainda engatinhando em relação às equipes multidisciplinares. Entendi. Então, assim, a primeira coisa que essa família tem que fazer é buscar ajuda, né, de um profissional da área da saúde que tenha um conhecimento, né, do autismo. Do autismo. Entendi. Porque eu vou te contar, eu com o meu conhecimento atendi durante, eu falo assim, uma coisa que me chocou. Eu atendi durante 1 ano uma adolescente Sim. que depois de 1 ano que eu olhei para ela e falei, eu acho que ela tem autismo. Porque tava um caso que era assim, a Karen até sabe, tava um caso que eu olhei um dia, aí eu vi uma estereotipia dela. Aí eu comecei a puxar para esse lado, porque daí eu começo a achar que eu sou tendenciosa, né? Aí entra naquilo que você falou, acho que todo mundo tem Tá um na pouquinho. mesma caixa. né? E aí eu falei assim, não, eu acho. E aí o que eu fiz? Eu trabalho com intervenções. Isso é importante, né, Cá? Sim. Porque tem o profissional que vai fazer a avaliação Uhum. e tem o profissional que vai fazer a intervenção. É tipo a preventiva e a corretiva. Não, é o que, isso, o não? que tem O diagnóstico o diagnóstico e quem vai tratar. tratar esse... Ela esse- trata. Ela Exatamente. trata. Entendeu? Entendi. Ela Eu, trata. eu conheço as ferramentas, eu conheço os instrumentos, estou entrando aí numa especialização para isso, Legal. mas a minha intenção não é fazer avaliação, É né? tratar o é cliente. fazer a intervenção, paciente. né? Sim. Então, assim, é muito difícil ainda, porque a gente não tem
profissionais preparados o suficiente para a demanda que está vindo. E a gente está falando de uma diversidade muito grande. Exato. Então, quando a gente fala assim para vocês, né? Ah, pense naquele amigo que tinha um hiperfoco, que gostava do Star Wars. Pense naquela criança que tem uma estereotipia de, né, cutucar a mãozinho, o dedinho. Gente, só que não é só uma mania. Exato. É um hiperfoco, é uma coisa muito frequente. E até você conseguir, né, analisar, perceber sensivelmente tudo isso, tem que ter um olhar muito especializado, muito cuidadoso e muito sério. Exato. Não é um comércio. Não é uma sessão. Não é uma sessão. Tenho uma dúvida ainda sobre isso. Tem muitos pais, não vamos falar ignorantes, menos desavisados, tal, que o filho está fazendo alguma coisinha lá diferente e corrigindo. Que ainda tem pais que não querem que batem nos filhos. Tá. Vocês pegam crianças de que acontece isso ou não? Sim. Com frequência? Não chega Existe a bater, uma frequência, né? Mas... existe, né? Esse caso que a criança castigo, ou né? Põe de adolescente, castigo, né? sim, esse caso tem os que casos adolescentes, né? esse caso, por exemplo, tá? Pensando naquele caso que eu contei para vocês logo no começo, né? Daquele meu primeiro contato com autismo, que já era um adulto, né? Praticamente um senhor, ele era agressivo. Não podia chegar perto dele. Entendi. Né? Por isso Ele que não tava numa aceitava clínica, o toque. internado. Exatamente. Exato, porque Não ele devia ter aceitava o sensibilidade. toque, né? Não tinha linguagem. Então você veja, existe com uma certa frequência. Não é comum, não são todos. Porque existe esse espectro e muita diversidade. O leque é né? enorme. É enorme. É enorme. Mas tem sim. Tem E essa aí, questão da A agressividade. prevalência é em meninos mesmo. Né? Isso é um dado antigo, eu preciso até ver, né? A cada 100, 4. Não, cada 100, 42. E cada 100, 4 meninas. Poxa, Cada- 42% menino e 4% 40, menina. Eu li alguma coisa hoje, parece que de 44 foi para 36. Foi para 36. Eu li isso hoje. Eu acho que é porque eles... É um estudo est- que está sendo desenvolvido nos Estados Exatamente, nos Unidos. Estados Unidos. Exatamente. Ainda não tem, Não tá- não é exato, mas caiu para 36. Mas Então- porque o que acontece? A menina é mais difícil de diagnosticar. A menina, eu não falei da minha paciente, né? Sim. É mais difícil de você diagnosticar a menina. Por quê? Porque a menina ela tem um padrão de conseguir copiar o comportamento mais fácil. Ela conseguir se encaixar nas questões sociais de uma forma mais fácil, entendeu? O menino ele não consegue fazer isso, a menina consegue, porque desde cedo ela é treinada para fazer isso, para fazer aquilo. Então ela consegue, sabe aquela Maquiar menina um que é pouquinho. mais tímida, envergonhada, que fica com a cabecinha baixa, se esconde atrás da É bom, né? mãe. A gente convive na sociedade machista, né? Então é assim. bom, né, a menina ser recatadinha, quietinha, Então, né? Mas tá mudando Entendeu? isso, né? Entendi. Devagar, né, André? Mas Mas tá tá. mudando. Devagar, a gente luta, né? Eu tava num lugar, numa cidade, eu vi uma mulher num poste lá, com a camisa da Vivo, né? Vai que Da Vivo. Verdade. Tava lá. Ué, por que não? Cara. Por que não? Por que a mulher não pode dirigir uma carreta? Pô, um hoje, avião? hoje Hoje eles ônibus fazem. escolar eu vejo muito. A Várias gente, atividades. Cara, tá mudou, Tem lutando. pedreira agora, tem. tem É. bastante Assim, coisa. tá, A gente luta, tá passos- mas tem essa coisa, né? Tá andando. Tem Tá essa parado, coisa da não. menininha, É. né? É. Ah, é bonitinha a Se menininha encaixar no quietinha. O padrão, E, era então o padrão, aí- né? Não é mais. E a grande questão do autismo, que eu acho que é importante a gente falar, que você falou, que a gente estava conversando, né? São os 3 que você falou ali, né? Eu O acho que... TDAH. Não, Isso, não, os, não, os níveis Ah, do os autismo. níveis. Os níveis. Isso. os níveis, é. Porque assim, Eu o vou entrar nesse autismo assunto antes... do TDAH daqui a pouquinho pra gente ver se isso o procede autismo, ou não. ele é dividido em 3 níveis, né? Antes era leve, moderado e severo. Aí foi caindo por terra, então assim, nível de não precisa de ajuda, precisa de pouca ajuda, né? Funcionalidade ou nenhuma, né? Então fica nível 1, 2 e 3. Que é de acordo com a dependência, é isso, Jana? Dependência. O quanto aquele quanto ele- indivíduo ele se torna dependente
precisa da ajuda do do outro. apoio do outro, entendeu? Ou não. Entendi. Porque assim, para e pensa, né? Eu li esses dias também, assim, né? Dizem que a primeira pergunta que faz para a mãe é olhar para a mãe e falar assim, ele é nível leve? O que é o nível leve? Porque enquanto o seu filho está indo para a escola de futebol, enquanto seu filho está indo para a natação, enquanto seu filho está indo para o judô, eu estou indo nas terapias incansáveis. Porque uma criança autista, ela tem que fazer TO, ela tem que fazer fono, ela tem que fazer, ir na psicóloga, na ecoterapia. E aí não é uma vez na semana. Tem tratamento que nem o ABA, que é uma das abordagens de intervenção, Certo. às vezes de 20 a 40 horas semanais que a criança tem que fazer o tratamento. Isso é leve? Para as pessoas que são leigas igual a mim aqui, o que seria o ABA? O ABA é uma das abordagens para se trabalhar com o autismo. Não é a abordagem que eu trabalho Certo. numa outra abordagem. Então, assim, hoje é recomendado bastante o ABA porque você condiciona o indivíduo a corresponder ao que ele precisa fazer socialmente, ou porque ele precisa realmente, né, escovar os dentes. Então, ele é condicionado a fazer A algumas... qualidade de vida Isso, dele, né? Só que essa palavra condicionamento, para nós, É né? complicado, né? Acho que eu percebi que vocês não Então, gostam muito dessa palavra. Não é que a gente não gosta, é que como, né, o André disse logo no início ali, nós somos psicanalistas. A psicanálise, ela vai por uma outra ideia. É um outro caminho, Né? né? Não esse. Então, não Mas é uma é uma ideia de abordagem você... É uma abordagem funcional. que- Ela desenvolve que habilidades. ajuda muitas crianças. Mas tem muitas crianças que não conseguem se adaptar. Aí vai lá para a tia Jana. Vai. E ela falou uma coisa interessante em sujar os dentes. O que você acha de sujar os dentes com esse... Tá. Vamos lá. O que você acha da gente... Né? Vamos fazer o seguinte aqui. Pois você não, já que- abriu isso aqui? Você não podia ter aberto. Não, eu peguei um, Passa para as meninas lá. por favor. O que seria isso? O que O seria que isso? seria, figurão? Bom, eu- Fala pra gente o Bom, que seria isso. deixa eu pegar minha colinha aqui, que tem tanta coisa aqui do jabá meu aqui que eu não Tem lembro. bastante jabá. Bastante Ainda jabá. bem. Mais jabá né? aqui do que no Ceará. Isso é bom, hein? É bom, é bom. Isso aí é do mercado Bartichotto. Sim. Esse produto aí é o provolone desidratado. Ele nem pediu para mim falar sobre o provolone, mas eu vou falar. Provolone. Desidratado. É espetacular. O produto foco do Renan do Bartichotto essa semana aqui, ele é o único cara que tem, é exclusivo, é a granola. É granola, De só. Caiçara exclusivo do mercado Bartichotto. Vou Renan, mostrar pra câmera. mostra pra câmera. Deixa eu ver. Top. Mostra. Ó, vou mostrar aqui. Esse aí já Pode vai... ser, Zóio, mostrar aqui pra câmera? Ó. Esse Olha aí lá. já vai de presente para as meninas, para elas levar para o consultório. Elas vão comer lá, porque é beleza. É a especial para elas. gente granola, adora. Vai ser de granola, presente. rapaz. E esse petisco que ele mandou aqui é o que? É o Esse é o provolone desidratado. Desidratado. Ó, Zóio, tá igual você. Tá desidratado igual Vocês você. experimentaram ou não? Não, vou Não. Ô, eu vou experimentar. experimentar. Ó, aqui, Vamos ó, em tudo. Viu? Porra. Eu vou experimentar com a água chique, É, ó. o Renan é um dos patrocinadores nossos aqui. Que Ele delícia, ele cara. que patrocina toda essa bagunça aqui tudo. de comida, bebida. É Muito um bom. espetáculo. Muito Então, bom. É Renan, Mercado Bartichotto, quem puder ir lá, a granola é espetacular. Muito é bom. premium. É prêmio. Então, esse já é delas. É dela. Oba. E Agora, muito bem. a gente também tem aqui o nosso kit, que vai ser sorteado. Muito bom. Eu ia dar para as meninas, mas agora vai ser um sorteio e vai Vai ficar ser para um próxima, hein? A Kari vai me cobrar, hein? É. Entendeu? De quem que é esse kit, Esse figurão? aqui é do Diamante Profissional, a marca Muito que bom. mais cresce no Brasil e no mundo. No mundo. No André, mundo. fale o que temos aqui dentro. Aqui nós temos, olha Os seus só. cabelos. Eu não tenho cabelo, então Eu eu não vou nem também. falar. O meu tá caindo, mas eu vou começar a usar esse produto, vai melhorar. Aqui tem um shampoo e um condicionador de pitaia. Inclusive o figurão tem pitaia lá Tem. no quintal dele, né? Inclusive a Kari já tem que ir lá buscar. É, que já lá tá separado parecendo lá. uma floresta. Mas aqui a gente tem o condicionador de pitaia, tem o shampoo e tem um extrato de pitaia É bom? também. É bom. Não é? É uma ação reparadora pros fios, hein? Pra você hidratar seus cabelos aí, não ficar com esse cabelo bagacento aí, tá bom? Então, Exagero no a Diamante Profissional. Por favor, você. Eu uso os produtos dele, é bom. Isso é bom, claro. É Poxa. excelente. E você que tá aí, a gente vai sortear esse kit no domingo, tá? No próximo domingo agora a gente vai sortear o kit. Pra você que entrar na página do Lima Limão no Instagram,
se inscrever e curtir a página. Legal? Todo mundo que tiver inscrito na página vai concorrer ao kit. Se você morar, sei lá, no Pará, na divisa com a Nós Venezuela, vamos mandar entregar. entendeu? Com o Suriname, lá em cima a gente manda, nem que for via barco, mas a gente manda pra você. Em qualquer lugar do Tá bom? mundo. Ele dá Em dá uma qualquer lugar do mundo, o tá bom. merchan- Qualquer lugar do Ele mundo. exagera um pouco. Eu queria aqui mandar um abraço pro meu amigo Darcy Burger, que é um amigo nosso. Esse é um amigo. Faça um jabazinho porque ele é um brother. Ele é um brother. Ele é um brother. Localizado na Avenida Europa, número 126. E ele tem o delivery, tá? Quando o cara não quiser ir comer lá, a família, ele entrega também lanche, porções lá. É o 19998487824. Um abraço, Darcy. Falei que ia falar de você e falei. Muito bom, muito bom. Seguindo Come, o jogo. André. Seguindo o jogo. Vamos ver se é bom mesmo. Você mandar ele comer, ele já come sem falar nada. Você mandar, ele come Não tudo. é bom? É muito bom. É ótimo. Renan, manda mais. Gostamos. Manda mais, Renan. Para, viu? Bom, Manda vamos o ao- que tiver aí que a gente detona aqui. é o que interessa. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Vai, André, Na minha vai. leiguice ainda. Lá. Vai. Existem 3 tipos de TDAH. É do autismo? Não é? Procede? Eu tô Boa, falando boa, bobagem boa. aqui. Acho que tá falando bobagem, mas boa pergunta. Quem vai das Tô mastigando. Então as duas cabocas. Então eu vou continuar Tô aqui. mastigando. Não, Não, peraí. não tem problema. Eu já engulo e já vai. Sabe o que você pode fazer, Karen? Pega bastante e faz a farofa. Sabe? Farofa. Né? Farofa. Eu fazia bastante na escola isso aí. Tia Jana, Farofa. fica a dica lá nas intervenções, tá? Farofa. A tia Jana gosta A de tia bagunça. Jana gosta da Tá de bagunça. aguinha aí? Que se não tiver bagunça, não é tranquilo, lima-limão, qualquer né? coisa. Ah, Embora o tema é um tema muito sério, a gente tem um pouquinho de acidez, vocês perceberam? Tem que ter, né? Senão, Já aproveitando a sua acidez e voltando um pouquinho no aba por lá, favor. a minha abordagem chama Inspirados pelo Autismo. Uhum. É uma abordagem lúdica, a qual a criança tem que ter o prazer Pensa numa coisa lúdica. Ai, que legal. Você tá falando da de se farofa? divertir. Pensa Ah, numa é? coisa lúdica. Imagina, Eu posso ir lá eu brincar? vi a Jana Vai, bem. dançando lá e mostrando lá. Eu vi na sua página. eu quero participar. Legal. É. Pensa. Então, a criança, dentro da abordagem que eu trabalho, né, que eu me especializei, ela vai construir, porque na verdade é uma construção, né? O autismo é uma construção constante, por isso que o símbolo do agora, né, é o infinito, Sim, sim. né? E o Eu vi a camisa de quadradinho, vocês. É, né? que joia. É uma bonito, muito bonito. construção. Aqui no cantinho. Que Olha lá, bacana. muito Que a bonito. gente vai desenvolvendo com o ser e aí ele vai conseguindo desenvolver as habilidades Sim. sociais, né? E com o objetivo de desenvolver a autonomia desse ser, né? O que a gente faz, basicamente? A gente treina ele para ele poder ser um adulto funcional. É. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual que é a consequência de não tratar o autismo? Vamos responder essa, depois a gente responde do TDAH. Tá. Então, entenda, né? A gente treina ele para ele se tornar um adulto funcional. Sim. Dentro do que ele alcança. Ah, Dentro do exatamente. que ele pode, dentro do possibilidades que dele, ele né? consegue. Vocês otimizam ao É. máximo, né, o que Exato. dá pra fazer dentro daquela Sim, de cada esqueci ser o nome da humano que palavra. tem o Sim. autismo. sim, tá? Porque Então, quando a gente fala nessa coisa da construção, Legal. nós somos seres em construção plena, sempre. Todo momento, né? E Sempre. nós não temos a perfeição, né? A gente É. tem que entender isso, né? É. E aí, o que a Karen falou assim, tem os níveis de suporte que eu falei, né? Nível de apoio, né? Que o paciente vai ter. Nível 1, 2 Sim. e 3, Tá. né? Então, é muito subjacente o 3, subjacente o 2 e só nível de apoio, né? Uhum. A criança ela pode estar no nível 3, mas com as terapias, intervenções e todo o trabalho que é feito, Ela cai pro nível 2. Que é dois lindo. ou às vezes Você já pegou né? 13 e trouxe até o 1? Não. Não, Não. ainda não. Mas eu já peguei Já- de pegar do 3 e ir Trazer pro pro 2 dois. e o objetivo é chegar no 1. E já é né? um grande avanço. Já é um grande avanço. E aí, né? assim, o que, É que verdade. seria? Por exemplo, eu não tenho nenhum contato visual. Aí, de repente, eu começo Estabelecendo. Entendeu? Então, eu tô conseguindo alcançar algum nível tendo com essa sucesso, criança né? aí, né? Uhum. Ela não tem linguagem.
Sim. De repente ela começa a ser uma linguagem não verbal, né? Que ela se comunica, não é através da fala, mas ela consegue de alguma forma se comunicar, né? E depois a gente consegue transformar ele em verbal. Ah, Já Você é tá legal. entendendo? Então a gente com vai gestos, com olhar, até Isso. chegar no verbal. Por exemplo, ele Legal. quer água, né? E ele não consegue pedir, ele tem sede, ele não consegue, né, falar. Aí, de repente, ele consegue apontar. Então, ele já está fazendo uma linguagem gestual, não né? verbal, né? Aponta o bebedouro, depois ele começa a falar ah. Então, ele já está emitindo um som. Então, ele já está conseguindo ter ganhos. O objetivo das intervenções é isso. A gente conseguir fazer a criança ser uma criança funcional e conseguir ter uma autonomia dentro da sociedade, né? Desenvolver ela para que ela consiga pedir um Uber, desenvolver ela para uma, né, quando vira adolescente, uma entrevista de emprego. Pensa, se para nós é difícil. É difícil. A primeira entrevista de emprego, imagina para Poxa eles. E tem uma Né? uma questão que eu tava pensando aqui, logo que você falou, me veio uma frase na mente. Eu acho que é do Einstein, que toda mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho original, certo? Exato. Para o autista, como que funciona isso? Porque assim, você tem um ganho, né, em uma determinada etapa, mas se ele não continuar, vamos dizer assim, esse tratamento, entre aspas, ele pode regredir, voltar a ter o problema? Ele tem que ter um acompanhamento permanente a vida toda ou não? Porque, na verdade, assim, que a gente tem que entender que a terapia é um momento da criança lá, né? Isso é de extrema importância. A família tem um papel fundamental dentro desse processo. né, da criança, né? Então, assim, a minha abordagem, a gente fala que é uma terapia de amor, responsiva. A gente deixa a criança construir isso. Eu não vou lá e falo assim, você quer água? Então pede A. Aí a criança pede a água, aí eu dou um estímulo para ela, né? Isso seria o condicionamento. Na minha, não. Eu vou construindo, eu vou fazendo de um jeito que ele consegue pedir essa água sem eu ficar condicionando ele. E claro que ele vai ter um reforço, ele vai ter uma festa, ele vai ter uma brincadeira, mas fica divertido ele pedir essa água. Ele não vai pedir água porque ele vai ganhar alguma coisa. Ele vai pedir água porque é prazeroso para ele. Ele consegue se comunicar, ele consegue construir isso. Interessante. O André, eu acho que sim. Tá? Em alguns casos, qualquer pessoa, mesmo que ela não volte, que ela tenha sofrido esse processo de transformação, e aí uma pessoa atípica, uma pessoa típica ou qualquer uma, mesmo que ela tenha sofrido esse processo de transformação, se ela Não é estimulado. rompe em algum momento, se ela não recebe mais nenhum tipo de estímulo, se a pessoa volta, né? Isso é a vida, tá? Você quer falar do TDAH? Não, ainda não. Agora eu peguei um gancho do Einstein dele aqui. O André Lima vai fazer uma pergunta. No histórico que ele falou, tudo que ele apresentou aí, então o autismo não tem cura. Não, Não tem cura. Não tem cura. não. Diabetes tem cura? Não. AIDS tem cura? Pelo Não. menos não. Hipertensão? Também não. Ou seja, tem que tratar. O autismo ele vai ter um tratamento para amenizar o sofrimento, as consequências ruins dele, né? Mas eu acho que o maior sofrimento dele é social. O preconceito social. Sem Por isso que O você despreparo falou, né? dos profissionais. E a família entra muito nisso. Sem né? dúvida. Falando Se a desse- família não tem aceitação, que acontece muito É. isso, aí a criança, ela tem perda, né, cara? Porque não é estimulado. Tem né, a poda neural. E ela não é estimulada nisso daí, entendeu? Sim. Ela vai perdendo. Ela não tem ganho, entendeu? Então, quanto mais eu estimulo, quanto mais você estimula o ser, né? Sim. Mais ele consegue se desenvolver socialmente. Quanto maior é o repertório de palavras dentro da aprendizagem, mais fácil é para a criança aprender a ler e escrever. Por que no autismo não vai ser? Né? Quanto mais eu estimulo ele, só que o estímulo dele é de linguagem, de comportamento, social, né? Engloba um monte de situações. Quando a gente fala em cura,
A gente está pensando naquela questão do encaixar todo mundo no mesmo quadradinho e ser todo mundo perfeito, Exatamente. né? E isso a gente não fala dentro da nossa ideia, dentro da abordagem psicanalítica, a gente não fala isso em momento nenhum, né? E ainda mais pensando nessa questão do autismo, né? Das pessoas neuroatípicas, o tempo de desenvolvimento é muito diferente. O que ela atinge nesse desenvolvimento é muito diferente, como que a gente acabou de falar, cada um tem. Eu tenho os meus limites e eu sou uma pessoa atípica. Imagina eles, né? Então, o que é a cura? A cura é um autista sair por aí conversando com todo mundo e falando com todo mundo? É um autista que tem uma hipersensibilidade a som e num show de rock, de metal forte, metálico, né? É suportar um metalzão, Por que ele né? tem que fazer isso? Por quê? É submeter ele a uma coisa desnecessária. Então, Por que ele não pode ter um amigo que vai ser um amigo prazeroso? Por que ele tem que ter um monte de amigos que vai Então, gerar sofrimento? O que é a cura, né? O que é? Então, é uma questão muito profunda a ser pensado, né? O que é a cura? Sim. Eu tô com uma dor de garganta, eu tomo um antibiótico, sei lá. E, ok, aquela inflamação passa naquele momento e ela nunca mais vai voltar? Eu nunca mais vou ter? Dor de garganta? Essa linha é interessante, né? Né? Que cura. São questões tipo, aí, né? E principalmente para o autismo a gente não fala em cura porque é muito pesado. A gente uma é ideia uma muito situação pesada. muito delicada realmente, porque, por exemplo, na escola, né? A criança autista, né? Para e pensa, é barulho, é cheiro, é calor, né? A professora falando, os colegas falando, o sinal tocando. Imagina quantos estímulos. É natural. A gente fica cansado. Ela se estressa, Estressa, ela né? volta pra É casa muito estressante. acabada. Não é? Só que às vezes, para ela se regular, ela pode desencadear algumas estereotipias. Andar em círculo, fazer o flapping com a mãozinha, né? Só que, por que ela não pode ficar assim na sala? Porque ela não pode ficar de pé. Na sala. As escolas não estão preparadas. Isso vocês estão falando assim, é numa faixa etária de que idade a que idade? Assim? Desde pequenininho até o 3º ano do ensino médio, até a faculdade. Entendi. Até a Nossa, mas o faculdade. negócio é interessante. O leque é enorme, é extenso. extenso. Com qual idade é mais fácil identificar esse problema? Se é que é um problema. Existem algumas ideias hoje que tem alguns profissionais que estão sendo treinados já para identificar nos primeiros dias de vida. Poxa. Nos primeiros dias de vida. Bebezinho, recém-nascido? Sim. Caramba, que interessante. Existem Essa algumas ideias que sim. Quanto antes você identificar. Porque às vezes o que acontece? O profissional percebe que a criança... Eu já tive caso de atender a criança, ela não veio com o diagnóstico de autismo para mim. Mas a mãe, a gente faz o primeiro atendimento, ela veio por um outro motivo. A gente faz o primeiro atendimento e a mãe começou a falar umas coisas. Ligou. Você né? vai montando um quebra-cabeça. Aí vai ligando, né? Aí ele veio, mas ele tinha assim, era clássico, sabe? E aí eu já fui fazendo intervenções. Aí a hora que ele foi pro médico, a médica falou assim, não, ele não tem. Mas, doutor, ele não tem porque já foi feita intervenções e algumas coisas a gente já conseguiu construir, né? Com ele de forma diferente, né? Entendi, olha que interessante. Então, olha o despreparo o que eu falo da leiguice, das pessoas são leigas, igual a gente. Vocês pensam, né? A gente está falando de uma questão de um transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Esse desenvolvimento ele acontece desde que a criança é botada para fora do útero. Né? Aí entra aquilo que eu te falei, da oligofrenia fenilpirúvica, que é uma... Não existe isso? Ele achou que era brincadeira. Ele gosta dessas Não, eu falei para ele. Eu falei, isso aí você identifica no exame de urina e consegue identificar uma patologia. E a hipóxia cerebral também é outro ponto interessante. Deixa eu te voltar de novo aqui, a gente fala desses assuntos aí. O tema não é isso. Não é, tem a ver. E aí, quando você está falando desse transtorno, colocou. né, você consegue ter marcos ali desde a primeira infância. Então, assim, uma criança, né, você pensa, ela aprende a falar e andar normalmente por volta de 1 ano. Então, né? Uma criança que não anda e não fala já é uma coisinha, um sinal de alerta? Um sinalzinho de alerta. Mas, eu tô com uma cola aqui, porque olha, gente, vou até mostrar. Não, é bacana. Esse é um livro
Manual Pode mostrar Mostra para aquela pra câmera. câmera. lá. Todo Isso. mundo deveria, né? Ó, Zóio. Ter, né? Aí, Ficou ficou. bacana. Deu. Olha lá. Beleza. Quem que é o escritor? É o Gustavo Teixeira. Ah, bacana. Né? Manual Então, do assim, autismo. ele coloca. É bem petitico, Uhum. E bem didático. mas Bem é bem didático. Assim, sinais de alerta. Uma síntese, né? Aos 4 meses, não acompanhe objetos que se movem na sua frente, não sorri para 4 meses. 4 pessoas, meses. não leva as mãos ou objeto para a boca, não responde som alto, não emite sons com a boca, não sustenta a própria cabeça, dificuldade em mover os olhos, né? Perdeu habilidades que já possuía, Ah, entendeu? E aí tem 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? E aí vai. São os marcos. Interessante, Se Até você for 5 pensar anos. nisso, Interessante. se você for pensar Que bom. nisso, nas Tá. carteirinhas de vacinação Tem tem todos esses marcos lá. E não é à toa. do desenvolvimento. Precisa ser Só que os falado, pais não precisa pedem. ser instruído. Precisa Olha, falar. olha a carteirinha que de interessante, vacinação do cara. seu filho. Vai lá. Falar isso. Tem lá escrito, né? Aos 4 meses. Coloca o objeto na boca, daí você pode fazer o xizinho. Sim ou não? Uhum. Se não, você fez o xizinho não. Mostra pro teu pediatra, cara. Começa ali, Uhum. identificar, Presta né? atenção. Tem. É. Tem. E você falou uma e tem coisa. isso não é à toa. Isso E é Interessante, importante, você hein? viu? Cada Importante. fase da vida, né? Você que é mãe, você que é pai. Posso dar um recado, figurão? Dá um recado. Você que é mãe, você que é pai, você que cuida de uma criança, sabe? Que você fica o dia inteiro no Facebook, tá entendendo o que eu tô falando? Pô, tira uns minutos pra ler alguma coisa que presta, cara. Dá uma olhadinha na Pô, carteirinha de pelo vacinação. amor de Deus! Vê, Infarto sabe? cardíaco. Vê o que a criança tem. Vai atrás, procura, não fica deixando isso pra depois. Pede pra ler o livro. Pô, é 5 minutos, 10 minutos do seu Carteirinha de dia. vacinação. Não é verdade? Carteirinha de vacinação Poxa, é interessante. Pô, vacinação. Olha vai, o que a vai Karen atrás, falou. Não, mas cara. na internet, né? É seu filho, cara. Você ama ele, cara. Eu amo você também, cara. Mas eu sou seu pai. Ah, sei lá, deve ser. Tá. Bom, quando a gente Desculpa fala, que eu fiquei imagina, exaltado aqui, mas... Quando a gente fala do diagnóstico, uma das coisas que a gente faz, né, que você falou, chega lá, o que você faz? Principalmente quando é criança, a gente tem a anamnese, né? O que seria? Eu A sou- anamnese é um questionário que vai ter essas perguntas, Ah, né? certo. Conforme a faixa etária da criança e até no adulto, né? A gente pede para os pais responderem. E aí Certo. vai... Como foi seu questionáriozinho, ó. É. Enquanto- É. E aí a criança, os pais respondem. E aí quando tem a suspeita, né? Aí tem os testes. Eu tenho alguns que eu já tiro. Leva para a escola, pede para a professora responder, pede para a avó responder, para o tio. Por isso que é responder. importante a família estar em paralelo É, claro. junto. Que a Jana falou anteriormente lá. Por quê? Você fala, quem sabe mais da criança? Quem conhece mais da criança? Exato, é. Vai lá meia horinha, 1 hora na psicóloga, sei lá, no médico, não vai identificar talvez. E o pai tá lá com a mãe. Mas né? é duro, né, André? É duro. É Ter duro. aceitação É duro, disso, né? é duro ter desejado, né? É. Muitas Bebezinho, pessoas desejam, né? O filho, É montam toda uma. diferente, né? Sim. A aceitação. Aí entra... Nossa, aceitação. né? E aí seu filho não é aquilo. Uhum. Então. Não veio daquela forma que você desejou. E aí? Uhum. O que E você aí, faz? É. são as barreiras As que enfrenta. barreiras. A primeira barreira da aceitação da família, né? A mãe vivencia uma culpa. Ai, será que sou eu? Será que sou eu? Depois o pai, né? Pensa que criou errado, que fez... É, né? exato. Aonde eu errei? Aí Aonde depois Exato. vai para os profissionais. Muitos profissionais ainda não Não tem preparo, às acreditam, vezes, não né? preparam. Não é, isso aí faz parte do desenvolvimento. Não faz. Não está Entendi. respondendo ao que está pedindo aqui, né? Aí vai para o outro desafio, né, Karen? Que é ir para a escola. Puxa. Eu enfrento barreiras nas escolas. Difícil de falar com a professora, às vezes entra uma coordenadora na frente querendo responder, mas não é a coordenadora que está dentro da sala para saber o que é criança, Exato. né? Então, vai Olha vendo. como é difícil as difícil. barreiras. E aí tem os planos de saúde, que é direito das crianças, E muitos ter as negam. terapias, negam, Uhum, entendeu? uhum. Ou limitam o número de tratamento. sessões. É difícil. Esse caso que eu falei que a médica olhou para a criança e falou: acho que não era de convênio, não era de SUS. Era
particular. E não era barato a consulta. Acho que não é. Que frase, Entendeu? não? Acho Que não é. Mas vamos investigar, vai fazer lá. Porque assim, eu não consigo, eu que faço a intervenção, olhar e falar assim, acho que é possível que ele tenha uma hipótese diagnóstica, seria o autismo, eu preciso que faça uma avaliação. Certo. E eu não consigo mandar direto. Eu não atendo pelo convênio, mas, por exemplo, eu não consigo, psicóloga, pedir para no convênio. Né? Precisa ir num médico, Ele psiquiatra, pediu encaminhamento. um pediatra, entender que possivelmente tem. Ele solicitar o encaminhamento. Aí, às vezes, o que a gente faz? A gente já Entendi. pega o macete do psiquiatra, do pediatra, que já sabe disso Tem um daí. pouco de entendimento. Aí fala assim, vai no psiquiatra tal, ou no pediatra tal, que ele vai pedir. Porque às vezes eles não pedem. Envolve um monte de Falam que coisa, não. tá? É assim, acho que para só resumir a ideia, a gente estava falando da carteirinha de vacinação, né? Veja como falta falar sobre isso, né? Isso é E muito falta importante. falar sobre muitas coisas. Sim, sim. Às vezes o professor, ele não tem esse apoio, Preparo. ele não tem esse preparo. E às vezes até o próprio Às vezes profissional nem, da saúde. nem tanta autonomia Né? ele tem, Putz, né? é um profissional da Às saúde. vezes chega, Putz, né? é um profissional da saúde que não tem. Não tem autonomia. autonomia, não tem apoio, não tem formação. Não tem. Às vezes eu não falei que eu fiquei 1 ano com uma menina. Até não é- identificar. Demorou. Porque ela veio com uma outra queixa. Mas você teve o olhar, você teve a sensibilidade, passou 1 ano, mas você estava ali, né? Tem gente que não tem Dando nem essa suporte. chance de Mesmo ter assim, 1 você ano. teve olhar clínico, né? não, eu dei a família suporte. deu, Tem a família deu profissional que não tem atenção. autonomia. Melhorou Vai ficar 1 ano significativamente entendeu? um monte de coisa. Mas aí eu via que tinha uma situação que difícil. não. É difícil, né? Que ficou É uma enroscada situação ali. delicada. É complicado. Agora, Bem delicado. o figurão falou do TDAH, né? Só para não ficar No ar. no ar esse assunto. Solto no ar. Solto no ar. E já aproveitando pra gente não ter que fazer uma outra pergunta, já fazendo uma Vai pergunta ainda. Encaixando. 2 Vai, em 1. André, vai, André. O shampoo não é, tem os dois, não é 2 em 1, mas é bom. Então é o seguinte, qual que é a diferença, né, do TDAH pro autismo e uma outra coisa que muitas vezes não percebem, a esquizofrenia. Às vezes confundem autista com esquizofrênico. Então é assim, ó. O TDAH não faz parte do autismo. Não faz parte. Isso aí Não. É mito, lenda, qualquer Não. outra coisa menos. Por que eu acho que talvez há um pouco de confusão e tenha, né, nas suas pesquisas tenha aparecido? Porque dentro do TDAH você tem alguns comportamentos que podem ter sido colocados como comportamentos parecidos de um autismo. Semelhantes. Né? Não Então, é. por exemplo, agitação motora, né? Um adulto, uma criança que tem o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, na maioria das vezes ele tem uma agitação motora. Ele tem alguns maneirismos. Os gatilhos, né, que às vezes pode ter também. Sim. E aí, isso é interessante de falar, porque assim, ó, eu tenho escutado muito, né? Eu atendo mais adultos, então assim, eu tenho escutado muito de adultos a ideia de, nossa, Karen, falei com Beltrano, falei com Ciclano, será que eu não tenho autismo? Porque eu fico batendo as pernas. Não, gente, não é bem por aí. Não é só isso, Não né? é só isso. Senão todo mundo, né, aquela pergunta que eu fiz, será que todo mundo tem, né? Porque eu tenho dificuldade de me relacionar, porque eu sou o cara chato, né? Minha bateria social é curta. Gente, calma, né? O mundo tá meio eu assim. tenho né? TDAH porque, né? Aí falando TDAH, não falando do autismo, mas falando TDAH. Eu tenho TDAH porque eu me distraio, né? Eu tô lá trabalhando e de repente distraio. Gente, calma, né? São questões como a gente está falando aqui, de difícil diagnóstico, é delicado, Mesmo pra adulto, precisa de cara? avaliação, mesmo para adulto. Mas Mesmo pra assim, adulto. dentro do autismo, o ser, ele pode ter o TDAH, eu me enrosco sempre para falar. Ele pode ter a esquizofrenia. Ele pode ter, eu já vi casos num simpósio lá na Unicamp, a criança tinha paralisia cerebral e tinha autismo. Nossa. A criança tinha síndrome de Down e tinha autismo. Entendeu? Então, assim, não é porque ele é autista que ele
volto a falar, eu gosto de usar o exemplo do diabético. É. Entendeu? Ele pode ter outras comorbidades, outras patologias junto Com o com autismo. o autismo. Perfeito. Veja, ele não é encaixado. Não é uma coisa são assim. duas- O Sim. TDAH está dentro do autismo. Não, uma coisa, outra coisa, outra Exato. coisa. São assuntos diferentes. O autismo é esquizofrênico, esquizofrênico é autismo? Não, não é. Assim, só para deixar mais claro. Sim. De novo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É afetado às percepções. Uhum. Na esquizofrenia, o que a gente vê? A gente não vê a percepção afetada, Totalmente. a alucinação auditiva, Totalmente. né? Interpretação Senso de persecutaridade, senso totalmente, crítico. né? Entendeu? Né? Então, Entendi. por isso que às vezes é confundido, porque o Uhum. autista ele tem essa percepção afetada, Uhum. né? Ele não interpreta os estímulos como uma pessoa Como a gente. típica. Sim. E Entendi. existe um medicamento, alguma coisa? Para o autismo, É, intervenções. só intervenção. A não ser que ele tenha comorbidades. A não ser que ele tenha uma hiperatividade. A não ser que ele tenha... É tratado o comportamento. Exatamente. Com Ah, medicação certo. é tratado o comportamento. Entendi. A não ser que ele tenha insônia, Ansiedade. ansiedade, Isso. compulsão alimentar, porque a questão alimentar do autismo é uma coisa é? A delicada. agressividade. Então, aí você vai tratar essas questões. Por exemplo, o autismo, a criança autista, né, o indivíduo, Uhum. leite, glúten, são alimentos que pode gerar uma descompensação nele. Entendi. Entendeu? Então, assim, como gera em nós também. Sim. Só que como eles são têm mais alimentos sensibilidade... considerados inflamatórios. Exato. Ah, Sim. olha que Como- interessante. E é verdade que a falta de proteína pode causar algum tipo de problema? Eu escutei alguma coisa desse tipo. Vamos dizer assim, não é uma má alimentação, mas a falta de proteína na infância, ela pode fazer com que a criança ela chegue na fase adulta com algum déficit de atenção, coisa assim. Tem algum estudo? Vocês conhecem algum estudo a respeito disso? Saiu uma ideia há algum tempo atrás. Entenda, são todas ideias e ainda são especulações, são coisas que estão sendo Analisadas. analisadas, investigadas. Tá. Saiu uma ideia há algum tempo atrás, né, Jana? De que o autismo, a gente tem lá uma parte do nosso neurônio, resumidamente, que ele tem um envoltório de uma capa proteica, né? E aí eles tinham a ideia de que não tinha essa capa proteica por algum motivo. Tá. E que talvez fosse um déficit de proteína. Ah, tá. Existia uma ideia Tá em relacionada estudo, a é isso. tudo tá- hipótese, né? Tem nada. Às vezes ela cai por terra, às vezes ela volta, né? Então, assim, hoje eu não posso dizer assim para você. Hoje eles disseram que não. Uhum. Que Que nem a não é história mais. da- Porém, Eu lembrei a história da vacina. Foi um médico que associou a vacina ao autismo. Ele perdeu até o CRM dele. Ah, é. Poxa Eu não vida. vou lembrar o nome dele. Mas ele perdeu. Por quê? Porque a pessoa, ela desenvolve uma ideia, mas é preciso e essa ideia causa danos, Sim. né? ter um cuidado com isso, né? Uhum. Preciso investigar, pesquisar, né? Imagina. Para dar uma informação dessa, você tem que estar embasado em um monte de coisa. Não é só Exato. chegar e jogar no E ventilador. outra, Eu uma acho que não. equipe, né? Não é Porque assim. eu já vi que Multidisciplinar. Poxa. é uma equipe, né, por trás de tudo isso, né? É só ir lá e não é assim, né? Não. Pelo que vocês estão explicando aqui, E Não, pode porque- o leque Não, é veja enorme. bem, se você tem 40 e grande. 36 a 30, 42, vamos falar assim, 36 a 42% de meninos com o espectro autista. E você tem aí 4%, mais ou menos 4, 5% nas meninas, pô, tá falando de muita gente, cara. Muita gente. Quer dizer, o cara dá uma 1%, informação dessa, ferrou. 1% da população mundial, de 1 a 2% da população mundial de crianças tem autismo. Tem autismo. Olha De só. 1 a senhora. 2%. De crianças. É muita gente. Isso É não estamos bastante. falando de adolescente, de Não. jovens, de adultos, Exatamente. idosos, sei lá. É, tá? é. Né? É 1% muita é gente. muita gente. Por isso que o tema é muito importante. Muito. É importante trazê-las aqui. Entendeu? É. Porque a gente tem que divulgar mais isso. Sim. Né? Profissionais que nem vocês que tenham
perdendo tempo não, né? Estando aqui para poder falar. A gente sobre o nunca assunto. perde tempo, né, André? Quando, Então, quando a né? gente Bom, conversou e né? você falou assim, Karen, é um assunto de utilidade pública. É utilidade pública. Eu penso dessa Quanto forma. mais informação puder ser levado, quanto mais puder ser falado, e puder ser falado principalmente nessas questões que envolvem saúde mental e saúde de uma forma geral, gente, parece que não, mas tem muita gente que não tem acesso nenhum a não nada tem. disso. Por isso que quando eu conversei com o André, eu falei, vou conversar com elas primeiro, ver se elas topam, né? Porque o Exatamente. assunto é delicado. Sim. Ó, É importante. Amparo, onde nós estamos aqui, tem muitas crianças, muitos adolescentes. Uhum. E aí foi promovida uma caminhada no sábado lá. Aqui na Praça Padua Salles. Tinha bastante gente? Não. Ah, mas Poxa. então, foi divulgado, Gina? A prefeitura estava fazendo. A prefeitura divulgou, a Unimed É, divulgou. Essa né? camisa, cara? Sim, sim. As instituições daqui de amparo que apoiam E os aí? autistas divulgar, mas Falta- não tinha praticamente é. ninguém. Mas Falta olha só, engajamento da Falta. sociedade. Eu Dentro peguei- do número que a gente sabe de pessoas que existem, Então. era... E assim, o que eu fiquei pensando, né? Assim, eu não sei se foi uma criança, alguém chegou pra Karen e falou assim, você é autista? Aí ela respondeu, não. Por que eu tenho que ser só o autista? Pode ir. Porque Ah. eu acho que assim, a Quanto sociedade tem mais que abraçar pessoas- a causa, Exatamente. né? E carregar a causa, porque a causa é muito nobre. Até porque é uma questão que você não controla. Você pode ter um filho com esse problema, alguém na Não. sua família. Toda família Poxa. vai ter pelo menos um autista. Eu li alguma Toda coisa família também vai numa ter Toda matéria família. hoje. Nós temos, né, amiga? Toda família vai ter pelo menos um autista. Então, quer dizer, toda a sociedade Laudado ou poderia Eu- estar mais engajada com Eu isso. queria propor aqui um convite para vocês duas, de a gente fazer um próximo programa aqui com vocês, né? Abrir para o público, fazer perguntas. As mães, os pais, vocês Fica à topam? vontade. Não? Pode ser. Sim. Entendeu? A gente vai pensar em uma É. data que vocês tiverem disponíveis, que vocês Isso. puderem vir Outros aqui. Você já viu que a gente temas, né? gosta de falar, né? Eu gosto Que disso. bom! Que ótimo. Você viu, Que né? bom! Eu E fico aí- meio envergonhada. Não, né? não. Você sabe muito bem. Poxa, a gente Viu, gosta. sabe por Soltou quê? esse assunto Aí- pra gente da saúde Não, mental, Os nós vamos embora. pais, quem tem alguma dúvida em casa, manda um e-mail para nós, no Instagram, alguma coisa, a gente coloca aí na tela, faz um bate-papo legal, tira dúvidas. Como a gente fez hoje perguntas, não, né? O que a gente tinha É uma material, conversa, né? Uma né? conversa. Muita coisa a gente não sabe, né? Então, acho que Pois é. tem muitas dúvidas pairando no ar. Tem ainda. muito O que está sobre o preocupando assunto. agora, André, porque assim, essas crianças vão crescer, É, exatamente. né? Já estão crescendo, né, Jana? E eles vão virar adolescentes e adultos. E como fica isso? Mercado de trabalho, né? Verdade, verdade. Tem muito assunto. Fica aí a ideia, povo, né? O André aí chamou a atenção do público de uma forma geral. Fica aí a Isso. ideia para vocês, né? A gente tá nesse mundão tão exatamente. grande Tem aí, que né? Pensar um pouquinho. Vamos lá, né? vamos Abrir pensar a todo mente, mundo. sair da realmente, caixinha, né? E quem quiser conhecer mais, né? É o @humanizare psicologia, é isso? Isso. É humanizare com dois U Es. e 2 Es. Não tem H. É o Perfeito. humanizare com 2 Es, psicologia, tudo junto lá no Instagram, é isso? Sim, E senhor. qual que é o endereço Isso da mesmo. clínica, o telefone? Rua Washington Luiz, 137. E aí, lá pelo Instagram, a gente já vai direcionando, né? Quem quiser fazer o contato, pode Olha que fazer. bacana. Aí a gente Bom. já direciona Legal. para os contatos. Teve alguma pergunta que vocês gostariam de responder e a gente não fez? Vocês queriam falar? É que o assunto é tão grande que eu ficava aqui, ó, conversando. É que assim, todo programa, Porque- né, tem a gente tem que perguntar, Tem que né, perguntar. figurão? Ficou faltando Sim. alguma É, pergunta? faltou algo. Não? Acho que Tô faltou, pensando para falar. faltou Porque o provolone desidratado, eu vou comer. prazer, foi uma satisfação tê-las aqui com a gente no programa de hoje. Você come, meu querido. Eu queria agradecer vocês duas. Fica aberto aquele convite, né? Tomara que vocês venham Sim, para sim. passar umas 2 ou 3 horinhas aqui É. com a gente. Se você É. quiser, a gente pode falar sobre vários assuntos. Daí a gente Sobre- abre pro Muito pessoal, né? Mandar as perguntas, É. né? Quando ele falou isso, ele Temas falou assim, variados. eu vou levar 2 pessoas que conhecem a paçoca.
Falei, ótimo, a gente precisa, né, divulgar Não que isso a porque é um gente tema interessante. Não, Já, né? mas é Não, importante não. vir falar. A gente não é né? detentor de Exato. todo o conhecimento e a gente Mas nem ninguém quer é. ser, mas a Quem gente é? gosta Quem é? muito do que a gente faz. Quem é? Eu acho que a única coisa que eu queria deixar aqui que não foi falada é que é assim, ó. O amor, ele tem que estar presente. Fala naquela câmera lá pra mim. Tá? Lá. Fala isso, o O amor amor, constrói. gente, tem que estar presente. Mas Eu não ia é falar. só Boa, amor, cara, tá bom? boa. Nesse caso, assim, do autista ou da atipicidade de Diversidade. uma forma em geral, da saúde mental, existe muito do romantismo. Daquela coisa assim, o amor cura tudo. O amor, claro, ele constrói, ele é sensacional. Mas não é só isso, tá? Tem mais. né? Tem. Muito mais Tem coisa que ter envolvida. mais, tem que ter formação, tem que ter apoio, tem que ter recurso para se Exatamente. trabalhar, né? Não tem que ser um comércio, porque, né, Exato. agora todo mundo é autista, então, É. né, vamos lá, vamos oferecer trabalho. Não tem que ser comércio, né? Tem que ser um negócio sério, Sério. com exatamente. dedicação, formação, Embasado na Acompanhamento. lei. embasamento, que vocês equipe fazem. multidisciplinar, conversando É. com vários profissionais. A gente não vive sozinho nesse mundo, minha gente. É, Perfeito, A cara. gente não bem. vive. muito bom. Perfeito. Bom, Ok? É, Figurão. isso é nós. É nóis. É nóis. Tamo junto. antes de misturado. terminar, né, mais uma vez agradecendo aí o Renan do Bar de Cioto, que ofereceu todos as guloseimas aqui, inclusive esse provolone Muito bom. aqui. Muito bom, Renan. A granola, Obrigada. a granola que já é de vocês, Obrigada. não é? É delas. É delas. Agradecer ao Juliano E só e a tem lá. Denise. E só tem lá, tá? Só tem lá. pra Se você enfatizar. procurar outro lugar essa granola, bicho, você vai cair do burro, porque não tem. Só no mercado Só Bar vai Cioto. achar lá. Agradecer ao Juliano, né, figurão, a Denise. Juliano. Zero Denise. lactose. Olha lá. É, que mandaram o kit aqui pra gente, né? Pro de sorteio, shampoo, né? condicionador pro sorteio. Domingo vai acontecer o A sorteio. Diamante. Diamante profissional A marca que mais cresce no Brasil é? no mundo. E na Via Láctea em breve também vai As crescer. galáxias. É, não é verdade? Bom, é isso aí. Muito obrigado, Janaína. A gente é que Muito agradece. obrigado, Karen. Olha, foi uma conversa fantástica. A gente, sabe, estava esperando muito para chegar esse dia. É um tema que a gente vem tentando trazer aqui já faz tempo, né? Faz tempo. Não que elas, né, receberam o convite. Não, a gente está tentando trazer o tema e encaixar no programa e hoje foi perfeito. Deu certo. A gente esclareceu muita coisa. Tenho certeza que foi um programa muito legal. Não é isso? A gente Boa que noite a agradece. todos. Tá Obrigada, bom? viu? Obrigado a vocês. Qualquer dúvida, procura o nosso Insta. Olha lá. Exatamente. Pra Fala tirar isso dela de novo, dúvidas. vai. @ Humanizare, sem H, com U e 2 Es. Que nem pizza, só que é Humanizare Psicologia. Boa! Lembra da pizza, todo mundo, né? Falar que você não come pizza é mentira, tá? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo Obrigada. mundo que tá aí assistindo, que Beijo assistiu no esse coração. podcast. A gente volta em um outro programa com outro Lima Limão, o podcast mais ácido da Via Láctea. Ou não, né? Ou não voltaremos, a gente não sabe também, tá bom? Um beijo pra vocês, atmosfera fervente. Eu amo vocês. Vou tirar vocês Obrigada. Gostosos. Tchau. Tchau.